Então, relação a monitoramento, em nenhum momento foi feito. Era essa que seria Não, essa essa questão eu agora. não fiz monitoramento. Aham, sim. Agora, se alguém quiser falar que o que eu fiz foi monitoramento, né, eu acho que é um erro. Mas mesmo assim, se alguém quiser insistir ainda em falar que eu fiz monitoramento, ele não era usado para nenhum meio ilícito, nenhuma ilegalidade. Eu simplesmente respondi a pergunta e, na quase totalidade das vezes, perguntado pelo Tenente Coronel Mauro Cid. Em relação às entradas no Palácio da Alvorada, o controle era feito como? O senhor todos os dias estava lá, isso no período posterior ao segundo turno das eleições. Como Vossa Excelência lembra disso, isso aí está muito debatido, né? Possivelmente já se fala, já se faz, se não faz. Eu seguia o rito normal. Eu chegava no Alvorada, meu carro era parado, eu falava que estava entrando, que era assessor especial, tá? Anotava qual é o nome do senhor. Eu falei, Marcelo Costa Câmara, era anotado ali, tá? E eu entrava, porque ele já, com a maioria, já conhecia a gente. Mas mesmo assim, era registrado lá na porta. Tá? Durante 4 anos isso aí. Lógico que, como eu falei com Vossa Excelência, isso aí se aumentou devido ao presidente não despachar mais no Planalto e ficar mais no Alvorada. Vou ler um trecho aqui que consta da denúncia e até voltando um pouco nessa questão Sim, senhor. que seria o monitoramento mesmo, consta no dia seguinte ao cancelamento da operação, em 16/12/2022, Marcelo Câmara informou a Mauro Cid a respeito do ministro Alexandre de Moraes. Viajou para São Paulo hoje, retorna na manhã de segunda-feira e viaja novamente para São Paulo no mesmo dia. Por enquanto, só retorna a Brasília para a posse do ladrão. Qualquer mudança que eu saiba, lhe informo. Em 21/12, Mauro César Barbosa Cid questionou por onde anda a professora, ao que Marcelo Câmara respondeu, informação que foi para uma escola em São Paulo, ontem. Mauro César Barbosa Cid indagou então, e tem previsão de volta, sendo respondido com somente para o início do ano letivo, apesar de ter previsão do período de recuperação. Tem dúvida. Qual era o contexto dessa troca de mensagens e a quem se referia esse professor? Sim, tá. E por que esse uso de codinomes e qual era o contexto dessa troca de informações? Excelência. Codinome, tá, que a gente fala, ele não tinha nenhum objetivo escuso, não. Porque, assim como há o linguajar o judiciário, né, que, por exemplo, eu tenho extrema dificuldade de entender, mas eu não sou desse meio. Os militares, eles têm faz parte do linguajar. Assim, eu já tive, ao longo da minha carreira, inclusive nós estamos juntando aos autos, né, os termos caveira, na qual eu sou citado. E aí parece que ele tinha um codinome de caveira. Mas, na verdade, eu era instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras, tá? Quando eu era capitão. Eu servia na seção de instrução especial, que era uma seção que dava cursos, né, que ministrava dentro do PLADIS, do Plano de Disciplina da AMAN, ela tratava da parte operacional. E por eu ter o curso de forças especiais, né, de comandos, eu integrei aquela sessão. E lá era comum que todos os instrutores eles tivessem um codinome. Então isso era natural para a gente. Então o meu codinome lá naquela época, quando eu era capitão, era Caveira. Assim como tinha Guavira, Caveira, Sertão, Velame, e vários outros codinomes. Cada um escolhia. E aí, a partir daí, então, até as referências elogiosas, na qual a gente recebia ao sair dali, está constando lá, Alcaveira, pelo excelente trabalho prestado, os cadetes, que hoje, a época era cadete, hoje são major, até hoje eles me chamam assim, quando me encontram. Então, isso aí não tinha nenhum codinome, tentando esconder nome, nada. Quanto à parte do monitoramento em relação ao que o senhor falou, para o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, é, eu não sei se o senhor chegou a ver, mas nós falamos algumas vezes aqui, foi falado e também consta, que ao longo do período das eleições, depois, após o segundo turno, entre o primeiro e o segundo turno, nesse período, nós
tentamos, por várias vezes, digo, os ministros tentaram, assim como o ministro Ciro Nogueira, tá? Ele proporcionou o encontro do ex-presidente na casa dele, tá? Isso aí foi veiculado, e aí o coronel Marcelo Câmara estava lá. Eu não recordo se eu entrei, mas eu tinha participado dessa agenda e querendo que ela existisse, porque isso aí ia aparar arestas, ia aproximar o ex-presidente do ministro. Essa era a nossa intenção. Essa era a intenção do chefe do gabinete. Assim como teve também uma reunião do ministro, né, na casa do ex-presidente Temer. Essa eu estava lá, inclusive o ministro me viu lá, eu não sei se ele recorda, mas eu estava lá. Né? E tudo isso era com a finalidade de aproximação. Isso é que nós queríamos. Justamente, talvez, para evitar uma série de problemas. Né? E quanto ao termo professora, né, também o tenente-coronel Cid, não sei se foi na delação ou se foi no interrogatório, foi em alguma parte, me desculpe, mas eu não recordo exatamente aonde foi o que ele falou, partiu do coronel Cid o termo professor. Né? Inclusive, ele fala que foi uma brincadeira. Né? E eu repito que eu ingressei nessa brincadeira, porque não tinha nenhum objetivo de esconder nada, pelo contrário, excelência.